Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio da MDTV 35.1 de Mogi Guaçu. Oi, Bia, tudo bem? E aí, Paulo, como é que você tá? Joia. Mais um papo legal de hoje, eu sei que vai ser show de bola. Então fala do parceiro que a gente já mete bala aqui. Bora lá então. Você já pensou em se tornar um psicanalista? Você sabia que existe um curso de formação em psicanálise a longa distância? Na Escola de Psicanálise Intelecto, você encontra o ensino da psicanálise clínica EAD, que te forma como terapeuta da psicanálise, onde você pode ajudar pessoas e ser remunerado por isso, em uma das atividades que mais necessitam de profissionais qualificados. Você estuda online, no seu tempo, tira dúvidas com professores por WhatsApp, passa por sessão de supervisão por vídeo e recebe, ao final do curso, seu certificado e carteirinha de psicanalista. Escola de Psicanálise Intelecto, uma escola parceira do Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica. Chame agora um consultor no WhatsApp e tire todas as suas dúvidas. E o telefone é 19 99706 3123. Mogi Guaçu do Futuro e Escola de Psicanálise Intelecto. É uma parceria de sucesso. Dado o recado, Paulo. Valeu, Bia. E o recado meu sempre é, se você está assistindo esse episódio nesse momento, comente o que você está achando aí, que o papo vai ser bacana, porque sempre trazemos pessoas bacanas como a de hoje, né, Bia? Sim, Paulo, tá legal pra caramba. Então vai lá, quem que a gente vai conversar aqui? Hoje nós vamos falar com o guitarrista Nelsinho Trevisan e o vocalista Marlon Araújo, da banda Rock Village. Fala, Nelsinho, Marlon, e aí? E aí, como é que vocês estão? Bom, Paulo, obrigado pelo convite. Que prazer estar aqui com vocês hoje, essa noite, junto com meu irmão aqui, vocalista Marlon. Tudo bem, gente? Boa noite. Joia, Marlon. Valeu, tudo bem. Que legal. Eu fiquei feliz de vocês terem aceitado bater um papo. Vários colegas de vocês de outras bandas passaram também por essa bancada com a gente, que foi muito legal o papo. E eu falei, pô, vai ser bacana também, né? Foram até indicados por amigos nossos aqui de outras bandas. E eu quero saber um pouquinho da história, né, da banda Rock Village, vocês vão contar pra gente. Opa, bastante coisa pra falar. Eu acredito, né? A gente já tá sem, antes de começar a gravação, que a gente tava num papo, quase que o podcast já tinha começado, que a gente tinha percebido. Né? Então, eu já vou, quem quiser começar, né, onde começou vamos começar primeiro, né, Bia? Como a gente sempre perguntou. Fala um pouquinho de vocês, só pra gente conhecer. Pô, quem que é o Marlon, quem que é o Nelson. Conta aí, quem quiser começar aí um pouquinho falar sobre vocês. Começou, mais novo ou mais velho? Não, mais velho, né? Deixa o mais velho. Então vai. Vai lá, Marlon. Um pouquinho de você, meu amigo. De onde veio? É daqui mesmo? Só pra gente conhecer. Bom, gente, obrigado mais uma vez, viu, pelo convite. Um prazer pra nós estarmos aqui. Bom, sou de Mogi Guaçu mesmo, nascido em Mogi Guaçu. Comecei na música em 90... Duro que vai entregar a idade aqui, né, se eu falar, né? Mas tudo bem. Fala que você era neném. Era uma criança. Mas enfim, eu tive o meu primeiro violão, tinha uns 10, 11 anos. Né? Então, eu acredito que em 97, 96 eu comecei a tocar e tal. E aí você começa a ter algumas referências, né, de irmão mais velha, né? Minha irmã gostava de muita coisa boa. Então foi onde eu me interessei pro rock, né, pelo flashback, por coisas boas, antigas, né? A partir dali, tive a primeira banda, né? E, nossa, não parei mais. Vamos colocar aí 98, 99, já estava tocando por aí, 2000. E não parei mais, né, com banda. Tá vendo? E aí, tô velho, cara. Eu não achava que era tanto tempo assim, não. E assim, já passei por várias bandas, né, da cidade, né? Já fui vocalista da Vênus Banda Show, não sei se vocês conhecem. É uma banda que fez bastante sucesso aí desde da cidade. Era a banda baile, né? Anos 80, né, Nelson? Então, cantei lá por alguns anos. Aí passei pela banda Diva Drive também, com a Ana Clara, né? A gente dividiu o palco lá também. E sempre com projetos paralelos, tocando em barzinho, sozinho. Enfim, e aí conheci essa pessoa aqui, num belo dia lá. Fui fazer um freelance, né, Nelson? Nesse dia, eu lembro bem, a gente às vezes marca alguns eventos e acontece de o vocalista ou não tá bem, ou pega um resfriado e sem vocalista não consegue fazer nada, né? Tem como. E acho que foi o Paulinho que me Paulinho. indicou. Liga pro Mário que ele conhece as músicas, ele vem e faz. Era pouco tempo, 1 hora e pouco de show. Liguei pra ele, corri e falei, Mário, ó, tá aqui o repertório, escolhe mais ou menos 1 hora de som aí. Se não der,
vai tá bom, vem me quebrar o galho. Eu não conhecia ele. Assim, chegou na banda aquele dia e já deu conta do recado, né? Isso já faz uns 4 anos. Ah, não, acho que 3. Eu vou pro 3º ano na Rock Village. Não, mas ano. quando você Quando eu fiz o Free foi. freelance faz mais. Eu conheci ele no meio na correria ali. Foi, Na na correria. aqui já Exatamente. apareceu o vocalista ali. Na correria. Esse é o lado legal das amizades que a gente faz, né, Marcos? Sim, sim. A gente precisa, a gente liga e interessante que um socorre o outro, né? Poxa vida. Então é isso, eu tô até hoje aí. Já Até faz aí uns bons anos no E com ramo. certeza, esses bons anos aí, a gente vai falar muito hoje dessa trajetória, Sim, né? sim. Ô, Nelsinho, e você, cara, de onde veio? Daqui mesmo? Conta pra trás. Eu sou natural de Mogi de Guaçu mesmo. Eu sempre morei em sítios aqui. O meu avô, a minha família inteira foi de sitiantes aqui na região mesmo de Mogi de Guaçu. O bairro do Itaqui, que é o maior bairro do nosso Brasil, porque tem 2 cidades. Tem Itaqui, Mogi Guaçu e Itaqui, Estiva. Então, nosso bairro tem 2 cidades. Eu sempre digo isso. E é verdade. É verdade. Não é mentira. Um abraço pessoal de Itaqui. Itaqui, isso aí, Itaqui, Itaqui, força assista a Itaqui. gente aí. É o grande Itaqui que eu digo. E lá, a minha família, a gente viveu do sítio até os 23 anos, praticamente, de tudo que o sítio poderia oferecer. Leite, o porco, a vaca, a plantação sustentava a gente e o excedente a gente vendia, milho, algodão. Depois, com 11 anos, comecei a fazer feira com meu pai, minha mãe e a minha avó. E aos 22 anos, nós começamos a fazer um restaurante. E junto com o restaurante, que hoje é a fonte de renda minha, da família inteira, meu pai me deu uma guitarra de presente. E eu era sempre... A minha mãe e meu pai, eles sempre curtiram muita música, sabe? Rádio ligado, sempre rádio ligado, curtindo música, os programas do Zé Bete, o programa do Silvio Santos, no rádio. Nada de TV, a gente curtia muito rádio. E aí você fica escutando as músicas, aí você começa a se identificar com o tipo de música da época, né? Não era muito, mas tinha um pouco de rock and roll embutido ali. Roberto Carlos, alguma Jovem Guarda, né? Uhum. Que eu escutava, a minha mãe adorava Jovem Guarda, meu pai também gostava. Eu ganhei essa guitarra. E fui tentando ter algumas aulas e acabou que um amigo meu me chamou para tocar na igreja. Fiquei 10 anos tocando na igreja. Tocando guitarra lá, aprendendo um pouquinho dali. Aí os amigos da igreja, do grupo de jovem, vem tocar com a gente no grupo de jovem. Começou a tocar, foi muito legal. Inclusive o Mauricinho, o Massa, foram assim, os 2 pilares de eu ter continuado na guitarra e estar tocando até hoje. Aí eles falaram assim, vamos montar uma banda para a gente tocar na região aqui, paralelo com a igreja? E montamos essa banda. E a banda chamava Sem Patente. Era eu, o Mauricinho, o do Rocha, o Massa, o Flavinho. Montamos a banda e ficamos 9 anos com a banda. Só que nesse meio tempo eu tinha um restaurante também. Então eu tive que escolher. Ou a gente montava, como eu falei para você, a banda baile e continuava com a banda, ou eu seguia no restaurante, né? Eu tinha que ir montando a família, recém-casado, eu tenho que ter alguma coisa para me pegar, para me sustentar para o futuro, né? A aposentadoria no A país. mulher fica brava, né? Hã? A mulher ficava brava, né? Senão a mulher fica brava. Mas, Juliana, desculpa qualquer coisa, tá? Depois da conversa em casa. Tem medo. Eu morro de medo dela, é muito brava. Aí eu optei em ficar com o restaurante nesse meio tempo. Ficar com o restaurante e parei com o Sem Patente, que era a banda de baile, e fazia os shows aqui na região. Mas aquela vontade de tocar, montar alguma coisa, eu não conseguia parar. Tinha o meu equipamento, né? Aí 2 amigos de infância me convidaram a montar uma banda de rock. Vamos montar uma banda de rock então. Eu tinha acabado de alugar uma casa, tinha um porão nessa casa, uma loucura o negócio, né? Montamos uma banda. Sempre um porão, uma garagem, um porão. Uma garagem, né? Garagem Montamos a tem banda história. lá. E não tinha vocalista. Aí vai eu enfrentar cantar. Eu consegui fazer 24 músicas, fizemos algumas brincadeiras, mas
Tipo assim, era brincadeira mesmo, sabe? Com a família de um, com a família em casa. Aí o Márcio, que era o vocalista da Sem Patente, tinha parado também com a Sem Patente, falou, vamos fazer uma banda de rock and roll séria? Vamos, você fica na guitarra, arruma um baixista aí, e eu canto. Ele canta muito bem, ele tem uma noção de encaixar as vozes, assim, muito boa. Vamos montar a banda, então. E não tinha nome a banda. E começamos a tocar, fizemos Profeta no pub, depois estava começando na época, né? Fizemos também a choperia. Estão falando de que ano, mais ou menos? Estou falando de... Começando o Profeta, há 14 anos. 2010. Para 14, 10, 11. 10, 11. É por aí? Tempinho. É tempinho já. A banda faz aniversário 3 de julho, dia do rock, por coincidência. Essas coincidências da vida, né? Aí a banda não tinha nome. Eu morava num condomínio que chamava Vilagem da Serra. E um dia ensaiando lá, como é que vai chamar essa banda? Mano, não tem nome? É ruim uma banda não ter nome, sabe? Agora se apegar. Parece que tem que ter um. Parece que tem que ter um norte, né? Uma bandeira, alguma. Aquilo ia nortear dali pra frente o que a gente ia fazer, como ia fazer. Aí ele viu o nome do condomínio, assim, cara, vamos colocar Rock Village? Tava lá Village, não? Vila, né? Inglês, Vila, né? Pai, ficou Rock Village. Até hoje tá. Até hoje. Aí o Márcio saiu, ele hoje, acho que ele mora em Piracicaba ainda. Tem o sobrinho dele que me ajudou bastante, o Rony Bueno. Um abraço, Rony Bueno, que é um parceirão. Envolvido na música. O Rony já veio aqui também, né? O Rony é uma pessoa ímpar, é um cara... Contou a história bacana dele, né? Sensacional. O Rony é um lutador, ele é um amor de pessoa, ele com a Angélica, a avó dele, que ele mora com a avó dele, a mãe dele também. Pessoas maravilhosas que fizeram parte da minha vida, né? O Mauricinho também, a família dele inteira, me ajudou muito nessa construção musical minha. E de lá pra cá, foi trocando vocalista, trocando baterista, trocando baixista. E chegou na formação que está hoje. Só o dono da banda, que não dá para trocar. Só o dono, né? Se eu sair da banda, acaba a banda. Então, mas a gente está aqui hoje com o Marlon. Como é que o Marlon entrou na banda, cara? Conta pra nós. Desculpa. Como que o Nelson entrou na banda? Então. Sabe por quê? Essa junção de integrantes é bacana saber, porque até vou querer que vocês lembrem dos integrantes que não estão aqui hoje. Com certeza. Exatamente. Tá? Porque assim, vocês estão representando a baita da banda. Né? Então, como é que foi o encontro de vocês? Né? O Mário foi o seguinte, então eu precisava de um vocalista urgente que ia ter um evento no restaurante, aniversário de um motoclube. Pessoal do Reunidos de Mojimirim. Pessoal muito bacana. O pessoal ainda tem, né? Existe tem, pessoal do forte, né? Reunidos, eles são fortes. Tá forte. É uma pessoa bacana, são amigos da gente de longa data. A gente sempre tocou em eventos dele. Eles iam fazer aniversário no restaurante e o meu vocalista não poderia ir. Falei, lascou. O vocalista não vai, a banda não vai, né? Eu posso tocar guitarra. Foi uma coisa em cima, tipo assim, tava tudo montado e o cara ou já fez. Não, sabe? Foi coisa de uns 3 dias. 3 dias. Aí o Paulinho, que tava tocando bateria comigo, falou assim, não, liga pro Marlon, o Marlon faz de boa. Ele conhece todas essas músicas aí. Então ele conheceu o Paulinho, você não conhecia. O Paulinho a gente se conheceu na banda Diva Drive, porque ele era o baterista. Então eu fui vocalista lá, a gente já tinha feito um tempo ali juntos, né? Então já era parceiro. Cara, depois nós vamos falar todos os nomes das bandas que esses caras já Nossa! fez. Desde a cara de garagem que os caras... eu vou contar de garagem. 2 ou 3 pessoas. Vai contar lá, continua. Aí chamei o Marlon, veio e cantou. Você lembra que, desculpa cortar, mas você me viu tocar e cantar no aniversário na casa de um amigo nosso. Foi depois. Então ele fez o lance foi com a depois, gente. Não lembro, né? Calma, deixa eu contar. Calma. A cabeça dele tá melhor que a minha. Ele fez esse free com a gente, foi muito legal. O pessoal curtiu bastante. Aí depois o vocalista estava comigo, que era o Luciano Perdigão na época. Luciano Perdigão. Agora nesse era o Luciano Perdigão, esse era o Jorge. Eu acho que era o Luciano ainda. Já era o Luciano já. Não, era o Jorge. É? Era o Jorge. Porque aí fica aquela dúvida. Mas quem tá acompanhando a história aí, ó, que interessante. Agora ficou aquele negócio. O vocalista não pôde ir, né? Aí apareceu o Marlon no corre. Apareceu. Agora o que todo mundo quer saber, mas aí ficou exemplo. Ele veio, mandou muito bem,
E agora, como o Marlon, 2 vocalistas, conta como é que foi isso aí. Não, Isso aí. mas o Marlon já veio com característica de free. Ah, tá, pra poder Pra cobrir poder, esses lances aí. tipo assim, Eu tava parado, Tava né? parado, Tava ele fazendo tava só parado. barzinhos e tal. depois disso, o vocalista que tava não é o Luciano. Não é o Luciano, era o Jorge. Era o Jorge que tava com a gente. O Jorge teve que parar. Ah, tá, teve que falar. Ele teve que parar mesmo. Depois disso ele parou e eu fiquei sem vocalista. Ficou sem vocalista. Aí eu tentei entrar em contato com o cidadão aqui. O cidadão sumiu. Não atendia o telefone, nada. Mas hoje você pergunta pra ele onde você tava. Fala onde Ele tinha se Eu me mudado da mudei cidade. de... Ficou acho que 4 anos fora? Fiquei uns 4 Ah, anos. 4 anos fora? Fui trabalhar em Curitiba fora. Só que ele não me avisou. Antes não tinha uma amizade assim. E eu falei, nossa, o Marlon ia encaixar certinho na banda aqui. Como é que ele pica a mula, some assim? Tá bom. Nesse meio tempo eu chamei o Luciano. Só que o Luciano, que é parceiraço meu, muito amigo, ele também tinha uma banda em Campinas que ele fazia, que era a banda que sustentava ele. É uma banda show, não lembro o nome da banda agora. Eu falei, Nelson, eu A posso... banda com o Adriano. Isso, Junto com o Adriano, não era? Não, é depois, outra? é outra banda. É uma banda show. Quanta banda, A história rola um monte de banda. Então, Vai lá. eu vou só do Não, Luciano. só uma aspas aqui, né? O Luciano, que era o vocalista, ele cantava numa banda junto com um amigo meu hoje, que a gente tem um projeto junto, É o Adriano. que é o Adriano Silor. Aí, chamei o Luciano. Luciano, eu preciso de um vocalista assim, eu não toco tanto, 1, 2 vezes por mês. Não, eu assumo. E o Luciano ficou esse tempo, até o Marlon vir agora comigo, ficou todo esse tempo com a gente. Aí veio o Luciano, o Paulinho Batera, que é da banda Diva Drive, eles já tocaram junto na banda Steel Horse, acho que é isso mesmo. Uma banda country lá atrás. E veio o Bino tocar contrabaixo. O Bino Calef de Mojimirim. Excelente músico. Então, eram 4 músicos. Eu na guitarra, o Luciano vocal, o Bino Calef na contrabaixo e o Paulinho na bateria. Era um time muito legal. De peso. 4 músicos ali que sabiam o que estavam fazendo. O Luciano cantando, o Bino tocando, o Paulinho na bateria. Sensacional. Nós ficamos nessa formação 3 anos. Só que eu tinha não um problema. Como o Luciano, a agenda dele, a banda de Campinas tomava muita agenda dele, eu tinha que dispensar muito serviço porque eu não tinha vocalista. Eu ligava para esse aqui, você não atendia. Esse nem era meu telefone mais. Aí fizemos um projeto aqui na cidade, né? E foi aprovado tudo. Eu, Paulinho, o Luciano, o Bino. E depois desse projeto, o Luciano e o Bino, não vamos participar mais da banda. Beleza então, né? Vou procurar outra formação. Aí o Paulinho falou, por coincidência, um amigo nosso, o Ledson, ligou para mim. Assim, você não monta um som para mim? Preciso de um som aqui, vai vir um vocalista cantar, ele não tem som. Eu só tenho um violão. Eu falei, não, eu vou lá e monto, chegado. Só tinha um violão, do jeito que ele fala, não tem um pé rapado de música. Tinha um violão ruim ainda, sabe? Nada, violão. Só tinha 5 cordas. Que é isso? Mas é por aí. Cheguei para montar o som, montei o som, chega o cidadão aqui. Eu juro mesmo, eu falei assim, eu liguei pra Nossa, coincidência. liguei pra esse cara aí. É o Faz universo. 3 anos que eu ligo pra ele, Você viu como ele me é? atende, agora eu tô Inspirou. colocando o som pra ele. Eu fiquei curiosa, eu achou que ele não achou o seu telefone. Raiva e alegria ao mesmo tempo. Ainda bem que o cara apareceu. Eu fiquei curiosa, nossa, não achou o telefone dele, né? Então como que ele Apareceu do nada, né? Não, era coisa do E nesse- universo era mesmo. pra ser. Ah, E era pra decidiu, ser. o Paulinho tava comigo. Eu falei, Paulinho, o que você tá fazendo hoje à noite? Era, acho que uma quinta, uma quarta-feira, né? Por aí. É a inauguração de uma clínica. Vamos lá. Vai ter uma cervejinha lá, eu monto o som e tomo cerveja e depois desmonto e vambora. Coloquei uma caixa de som lá, levei o Paulinho pra ajudar. Chegou lá o belezinha aqui, montando o violãozinho dele lá. Eu falei assim, Marlon. Até então, eu não sabia, eu pensei, esse cara não me responde faz 3 anos, como que eu vou falar pra ele, vamos cantar na minha banda? Esse cara tá, Aí eu tá vi com raiva de ele mim. e falei, puxa, eu vou ter que falar com o Nelson, cara. Caramba. Mais ou menos assim. Enfim. Aí, só que daí ele cantou o repertório dele inteiro. Eu falei assim, legal o repertório, muitas músicas que eu já usava na banda, bem eclético, mais pro lado pop mesmo, é bem bacana.
o Paulinho falou assim, cara, vamos chamar o Mário para cantar com a gente? Chama esse mal acabado aí. Eu falei, mas ele não responde. Não, mas acho que ele teve... Ele estava fora da cidade, ele voltou agora. Com outro telefone. Aí ele explicou a história pra nós ali. Aí chamei ele pra tocar na banda e faz 3 anos isso já. 3 anos. 3 anos, graças a Deus. Tamo Aí fizemos firme vários e forte. projetos. Tamo junto. Agora é né? um caso já, é um casamento. Banda é casamento. casamento. Banda é Cara, casamento. Banda é um monte de casamento. gente falou aqui, cara, já de que banda. Já banda é que banda. dá pau, já? Eu não que sou, não, né, eu não Nelson? sou muito disso, não. Eu sou bem de boa. É. Graças a Deus. Ah, então Acaba chegando no meio tranquilo. termo quando precisa. Nunca teve discussão lá de banda, assim? Ah, mas Essa aí não, essa nós não vai tirar, não. Aí essa aí tem, tem. Isso aí é mais do grupo, né? Tem as sugestões, né? Mas são coisas mais pontuais, assim, sabe? Não quer uma briga. Mas assim, vamos ser justos agora, como eu falei, cara. Vamos lembrar quem que tá na banda hoje, que tá assistindo, que não pôde estar aqui com vocês na bancada. Olha, vamos ver se consigo lembrar desde o começo. certinho. Nossa. A primeira formação era Nelson Trevisan, Massa, o baixista lá, o Silas, toca muito, menino aqui da Estiva, músico tatuí, sensacional. E o Neto Caixote, que é primo da minha cunhada, toca muito legal também, didático, mas é bem bacana. Depois dessa formação veio o Rony, ficou no contrabaixo, o Silas aí ficou o Rony no contrabaixo, o Massa e o... O Rony Bueno? Rony Bueno. Olha. Foram Falou com a contrabaixo. gente aqui, Aham. Nossa, o Até a Rony- formação atual tem vários aí pra chegar. Tem Aí. vários. Vamos lá. Aí depois continuei com o Rony, o Massa saiu, veio o Jorge. Aí o Rony saiu porque tinha o projeto dele, o Rony Bueno. Veio o Wilkes, Sim, tocar Will. contrabaixo. Nós ficamos o Wilkes, Jorge, eu e na batera. Aí veio o Alan na batera. E detalhe, o Wilkas já tive uma banda com ele, lá atrás. Pra você Ah, ver então como as foi coisas vão se mesclando uma cruzando, vida né? aí de um foi pra Isso, lá, uma outro foi doideira, pra uma cá, e doideira. depois chegou. Então, Interessante É muito isso aí, legal. a né? outra muito formação foi essa. Na bateria veio o Alan. Eu fiquei conhecendo o Alan, que hoje é o nosso baterista até hoje. Atual. Aí o Wilkes, ele falou assim, vamos fazer uma banda intermediária para a gente fazer tipo casamento, porque o Rock Village ele é baseado, como o nome diz, é rock and roll. A gente não abre mão. Não é todos os eventos que cabe, é isso que você quer dizer. Exato. Sempre teve uma Isso. banda Exato. intermediária, a ideia disso. Se a gente chegar no evento, como aconteceu no último churrasco que a gente fez, tava tocando uma banda de sertanejo mesmo, né? Aí nós começamos a tocar. Só que é uma coisa que eu falo que é muito importante, é o repertório. Ele tá condicionado a ser bem tocado e a música condiz muito com o vocalista. Ele saber como conduzir a música encaixar na tonalidade dele e a banda entender e entregar esse produto para o público. Não adianta eu falar assim, eu gosto de AC/DC, por exemplo. Quem vai cantar igual aquele cara lá? Brian Johnson, né? O vocalista, né? É, né? O Brian Johnson, depois o primeiro acho que faleceu. O primeiro já foi. Quem vai cantar igual? Então, como eu vou me propor montar uma banda tipo cover do AC/DC, se eu não tenho vocal? Então, a Rock Village, desde quando a gente começou, a proposta é o vocalista ter um alcance ideal para as músicas e vice-versa, e a gente tentar entregar esse produto o mais legal possível para o público, o mais agradável possível. É como uma pessoa que tem uma padaria. Ele tem que ter pão, bolo e doce. É o básico, né? Ele tem que aprender a fazer. Só que ele tem que ter aquelas nuances, aquela coisinha legal que vai agradar e diferenciar da outra padaria. Porque senão ficar tudo igual, não tem graça nenhuma, né? Tem padaria aqui em Mogi Guaçu que a pessoa atravessa a cidade para pegar pão. Acho que já de Almira, se não tem uma padaria famosa ali, né? A pessoa atravessa para pegar o pão ali. Que o pão lá é bom. Exatamente. Ele falou assim, vamos fazer uma banda bem pop para fazer casamento? Aí veio a Silvia Chiorato, cantora, excelente cantora aqui da cidade também. Ela ficou com a gente, aumentou na formação. O Jorge, a Silvia, o Wilkes, o Alan e eu. Aí tive um desentendimento. Eu não gostei do esquema, sabe? Fazer casamento. Casamento é um negócio complicado. Mexe com família. Como é que fala? Muita faixa etária. Então, saía
do princípio que eu queria que a Rock Village tomasse, que é o rock and roll, né? Aí deu uma parada, nessa parada o Paulinho veio conversar comigo. Aí nessa outra formação o Paulinho entrou. O Alan deu uma parada, ficou o Paulinho, continuou a Silvia, o Wilkes, eu e o Jorge. Nesse meio tempo foi onde o Jorge saiu. Que ele fez o Free para nós. O Jorge saiu, ele fez o Free, que era só um lance de rock and roll. E nesse meio tempo também a Silvia parou e o Wilkes parou. Nessa parada, eu estava sem vocalista. Eu não achava legal, eu queria que o Mário continuasse, né? Só que daí veio o Luciano, o Paulinho falou, vamos chamar o Luciano. O Luciano vai cantar, nossa, canta muito, o alcance vocal dele é muito parecido com o do Mário, domina muito bem a técnica, canta o rock and roll muito bem. Nessa época, desculpa te cortar, o Luciano tinha saído da Diva Drive. Isso. E eu tinha entrado na Diva Drive. Exatamente. Lembrei desse detalhe. Eu estava lá numa banda de casamento, né? Junto com a Ana, com o Adriano lá. O Luciano saiu da Diva Drive e entrou no Rock Village. Ele foi para a banda de Campinas, depois ele fazia comigo os espaços que ele conseguia. E engraçado, depois ele saiu do Rock Village e eu entrei no Rock Village. Ele acha que eu Deus, persigo ele, Luciano. Um abraço, viu, Mas, Luciano? assim, pelo jeito, você teve a sua banda, a primeira da sua vida já foi o Rock Village, né? Já? Não, A sem primeira foi a patente, sem né? patente. Depois o Rock Ah, sem Village. patente. A sem Depois patente que passou era para bem- essa formação, que vocês viram lá, vai Isso. Village e tal, entendi. Mas e a formação Passou. atual? Como é Aí, que- lá. depois que saiu chegar até atual, pra Eles vão gente ficar lembrar de bravos com a todo mundo gente, hoje. né? Você Quem vai tá falar dos hoje. caras. então tava. Sabia? Nós Vai paramos causar lá. intriga na banda lá, precisamos falar dos caras ó, atual. Então tava. Eu, Paulinho, o Luciano vocal e tava também o Bino. Nesse meio tempo que o Wilker saiu, fazia contrabaixo, entrou o Bino. O Bino Caleste depois de mim. Então ficou a formação. Paulinho, Luciano, Bino e eu. Ficou nós 4. Aí tocamos acho que 1 ano e meio junto, foi muito legal. Foi uma época bem bacana. A gente fazia umas músicas muito legais. Ficou um repertório diferenciado do que a gente faz hoje. Pela possibilidade do grupo estar entrosado há bastante tempo, eu estava ensaiando. Nesse meio tempo eu montei uma casa, tinha um estúdio na casa, a gente ensaiava. E foi um período muito bacana. Mas tudo vai indo, chega uma hora que tem a parada, né? O Luciano, com o serviço dele, tocando a banda em Campinas, começou a aparecer serviço para mim e eu tinha que cancelar a data porque ele tinha outros eventos para fazer. E nesse meio tempo ele e o Bino pararam, dá um desgaste, os dois parou, ficou eu e o Paulinho. Foi onde eu chamei o Belezinha aqui, ele veio cantar com a gente. E o baixista... Tá legal os adjetivos, você viu como é que ele gosta de mim? Belezinha já diz tudo. Vai lá. Intimidade. O Paulinho estava tocando num outro projeto que era bem sossegado, junto com o Marcelo Espanhol e o Cadu Costa. Marcelo Espanhol, vem falar com a gente aqui. Também já veio aqui. Aí o Paulinho falou assim, chama o Cadu Costa para tocar com a gente. Ele conhece o repertório, nossa, é muito conhecido da cidade, foi dono da banda Vênus. Aí o Cadu Costa veio com a gente. Aí ficou, é a formação que tá... Era a formação que ficou, assim, mais tempo ali, né? 3 anos junto ali, praticamente, né? Ficou eu, Paulinho Lopes, Mário cantando e Cadu Costa. E o Cadu. E o teclado, né? Aí o teclado veio depois, né? Aí, tem como nós paramos com o rock and roll um pouco mais clássico, difícil cantar, execução, nós passamos por um pouco mais pop, né, Marlon? Então numa linha um pouco mais pop. Mantemos alguns clássicos. Mantemos bastante clássico, então uma linha mais pop. Essa linha mais pop demandava teclado. E a gente ficou com o freelance com o Carlinho, né? O Carlinho fez vários freelances com a gente. Aí entrou o Cristiano Lore de Campinas. Ele entrou com a gente, ficou um tempo. E também vários projetos de Campinas, tinha que vir. O Cristiano tocava com todo mundo. Tocava com todo mundo. Ligava pra ele, vem tocar com a gente, vou. Um baita músico. Chega a dia que tinha que Muito tocar com bacana. 3 bandas, como é que ia fazer? Aí ele saiu da banda, por causa da agenda cheia. Quem ainda vão chamar de tecladista? Aí, quem que sugeriu? Foi você que sugeriu, Foi. João, né?
Você já conhecia o João, Já. né? O João Henrique, tecladista muito conhecido aqui na cidade. E o João veio com a gente. E também tem a agenda cheia, mas a dedicação dele O João, ele faz mais parte de cerimônia de casamento, sabe? Então dá pra mesclar bem. Dá pra mesclar, Dá. porque às vezes as cerimônias são durante o dia, né, à tarde, então dá pra ele fazer o show Dá que é pra mais à fazer, noite. sim. Aí chegou na formação que tá Chegou hoje. na formação quando aí. tá hoje. Então vai lá. Quem está hoje? Vai tocar hoje. Contratar o Rock Village. Quem que vai hoje? Nelson na guitarra, Marlon Araújo cantando. O Cadu Costa, infelizmente, saiu. Nós estamos com o Free, que é o Thiago Félix, o João e o Alan. Alan no Senna. O Alan, ele nunca saiu da banda, desde a época Lá atrás. quando ele entrou na Desde banda, ele tocava muito na igreja dele. Como é que chama? Presbiteriano. Presbiteriana, Eu né? sou de lá também. E ele sempre me ajudou. E ele falou assim, Nelson, o Paulinho tá tocando, não tem problema. Se você precisar, é só me chamar. Aí o Paulinho montou um outro projeto. E começou também a ter muita data confrontando. Aí o Paulinho falou assim, não, faz o seguinte, deixa o Alan como base efetivo na banda. E o dia que você precisar, você liga para mim. Aí inverteu, né? Aí inverteu. O Paulinho, desde quando ele entrou, ele, deu muita força para mim, para nós lá. É um excelente baterista, é um irmãozão que a gente curte demais, a família inteira, as famílias se conhecem bastante. É muita história, né? É muita história. Eu tenho uma pergunta bem bacana que eu fiz para várias bandas que já vieram falar com a gente aqui. Som autoral, cara. Como é que vocês são? Como é que a Rock Village trata som autoral? Tem algumas próprias já? Como é que é? Acho que eu posso falar, né, Nelson? Agora. Acho que o Marlon é mais... Marlon, manda bala. Eu também Toma tenho uma uma aguinha, posição. descansa. Eu tenho uma posição, mas acho que é melhor de falar. Porque, ó, som autoral é o que a gente falou uma vez aqui. Você já né, Bia? escreveu uma música para sua esposa? Não. Só Ô, uma Bia, não parte. faz essas perguntas. Eu tenho... A minha esposa me conhece. Eu tenho facilidade em escrever, bastante. Gosto de escrever, não tenho dificuldade. Mas escrever e musicar é uma coisa... É complicado. É muito complicado. É muito complicado. Talvez a dificuldade minha seja porque eu não canto. Mas se eu tiver que escrever um texto e falar assim, Nelson, faz um texto para mim, para mandar para minha esposa, eu consigo fazer um texto Uma bem poesia, bacana, uma coisa consigo assim. fazer. Aham. Mas assim, até musicar isso é meio difícil. Já criei riff, já fiz alguma coisa, mas não é uma coisa que, desde a minha infância, não, eu quero fazer uma coisa específica minha. Eu nunca parti para esse lado, nunca. Mas deixa eu com o meninão aqui. Então conta aí, Marco, como é que é a música Cara, autoral? A música autoral, assim, engraçado que foi onde eu comecei. Eu comecei com banda, tocando músicas autorais. E, assim, covers também. Mas a minha primeira banda chamava-se Soberania. Nossa, isso é das antigas, lá atrás, época de 9 de abril, a galera ficava descendo e subindo na 9 de abril. Tinha um Nossa. postinho, não sei se vocês Nossa, lembram. era o point, né? Era o Aquela point, época Legal, de né? abril. Época Só- boa. Então, aí tinha o Beer ali, que tinha som, rolando som ao vivo de um lado e no postinho também. Então, tinha... era muito bacana. E assim, eu já escrevia e já colocava música. Assim, eu tinha, né, essa facilidade de escrever e eu já ia escrevendo, já pensando no ritmo que eu ia colocar. Né? Então, nossa, fiz bastante música, né? E com essa primeira banda, eu acho que eu toquei uma ou duas. Porque naquela época, nossa, era difícil para você gravar, né? Eram poucos estúdios na cidade, né? Eu lembro que a primeira gravação que eu fiz foi com o Peçanha. Não sei se a galera vai lembrar do Peçanha. Nossa, ele é das antigas. Então tem umas demos perdidas por aí. Tem, com certeza. Nossa, a casa da minha mãe tem um monte de coisa lá. E aí, depois dessa banda Soberania, fez algumas trocas, né? Ficaram uns, entraram, daquele jeito, né? Banda é desse jeito. Um sai, aí já entra, chama outro, enfim. Mas o cara que começa, ele quer batalhar para não parar. E como eu era o Nelson da época, né? Eu batalhava para não parar a banda, né? Aí conheci uma outra galera e formei uma outra banda que se chamava Gavó, que era uma abreviação de Garagem da Vó. Gavó. Essa a gente ficou por uns 6 anos, assim. Foi a minha primeira banda bacana, assim, né? Tinha música autoral, a gente gravou hoje se chama EP, né?
Mas na época gravamos CD com 4 músicas, inclusive uma música de trabalho, né? Foi uma que eu escrevi para minha esposa, que na época era minha namorada, né? Eu fiz isso e tocou na Nova Onda, a galera ligava lá pedindo, né? Então foi uma fase bacana, Mogi Guaçu tinha mais bares, mais opções, né? Porque hoje em dia, se for pensar em bar de rock, assim, que isso suporta a banda, né? É a choperia. Né? Tem o Jucadani, que abre, fica uma temporada, fecha. Mas na época tinha o Mactube, um barzinho, nossa, lá no Centrão, era legal pra caramba. Tinha o bar do Betos ali em frente ao Banco do Brasil. Tocamos muito ali, muito. Tinha em Mogi, tinha o Frango Atropelado, né? Do Luiz, que hoje tem o Frangos Hermanos aqui em Mogi Guaçu, que ele abriu novamente. Enfim, aí a banda Gavó, né? Nós tocávamos em todos esses bares. Né? E nesse meio a banda, a música autoral tocando. Toca na Nova Onda, a galera curtindo. Então tinha barzinho que a gente ia tocar, a galera cantava a música, era muito bacana. E isso, poxa, era difícil na época, né? Porque não tinha internet. Né? Sim. Não tinha. Tava no início, assim, né? Então não tinha como divulgar, era mais no boca mesmo e a galera aí, né, assistir. E até que, assim, né, com a Gavó, essas 4 músicas foram registradas, a gente registrou para não ter nenhum problema, né? Que anos depois, né, na Rock Village, nós fizemos um projeto e precisava de músicas autorais. Aí o Nelson falou, pô, o Marlon tem música autoral. Aí eu peguei 2 músicas lá da época da banda Gavó, né? E fizemos uma roupagem um pouco diferente e tal, mas mantendo sempre a mesma coisa. Fizemos até um clipe, né? 2 clipes. Tá no YouTube, né? Tá no YouTube? Tá no YouTube no seu YouTube da banda, né? Rock Village. Né? Ou então do Nelson, né? Mas enfim, aí a banda Gavó, por que era a garagem da avó? Porque os ensaios aconteciam na garagem da avó do baterista, o Rafael Indalécio, famoso Mabel aí na cidade, a galera conhece. Então, a dona Aurora, que era a avó dele... Bolacha Mabel? Por aí, velho, por isso que é o nome dele. Nossa, a gente ensaiava lá, ela adorava, sabe? Curtia pra caramba. Então, esse era o nome da banda por conta disso, né? Então, as 2 primeiras bandas vieram de músicas autorais, porque a ideia era o quê? Você queria ficar famoso, queria lançar um CD, participar de algum programa famoso, né? Nós até participamos de alguns festivais, sabe? Fomos até para eu acho que o festival mais bacana, mais legal que a gente participou foi em São Paulo tinha uma TV Rock. Não sei se vocês vão lembrar disso. Faz muitos anos. Então, quando tocou na rádio tudo, você tava na Gavó. Essa aí. A banda, a música que tocava, anunciava como Banda Gavó. Banda Gavó. E para ajudar o locutor, o Léo Brito, da Nova Onda, que é parceiro até hoje, ele já estava lá e ele era muito amigo nosso. Quem veio da Nova Onda aqui foi o Gui, né? O Gui. O Gotinho. Falou pra gente. O Gui e o Léo trabalham juntos, né? E o Léo, nossa, a gente é muito amigo desde aquela época, desde 2000 e pouquinho, né? 2002, por aí. Então, poxa, eu pedia, né? Ligava lá, toca aí, feitos um pro outro aí, da banda Gavó. Aí já começava a tocar, um ligava, tá tocando, é muito legal, muito bacana. Essa foi uma das 2 que você... Foi. Então ela tem, é a que tem o clipe? Isso, tem um clipe, chama Feitos Um Pro Outro. Olha lá, quem quiser então assistir, o canal do YouTube Rock Village, Feitos Um para o Outro. É Banda Rock Village. Banda Rock Village. Feitos um pro outro. Olha pra você ver, tá vendo? Vou lá ler. É muito bonito. Estou até hoje, tá vendo? Fomos feitos um pro outro. Estamos até hoje, tem 2 filhos. Que legal. Sucesso, tá vendo? Rendeu. Então, o que eu tava falando do festival, acho que um festival legal que a gente fez parte, foi dessa TV Rock, né? E era um festival de bandas, assim, banda de metal. É um rock mais pesado. Metaleiro mesmo. Né? Tanto que nós fomos tocar, tinha um cara lá que parecia o vocal do Kiss, né? Com a roupa, salto, cara pintada. E eu olhava pro Baratella, que era o guitarrista, né? O Vinícius foi fazer o baixo com a gente. Legal. O Vini, que tem a Escola Vivace de música, né? Um abração pro inclusive Vini. tá pra vir aqui que não tá achando agenda, da Vivace. Isso. Não estamos achando agenda com ele. Nossa, só uma parte aqui do Vinícius. O Vinícius, eu precisei dele várias vezes para fazer free com a gente.
E é uma pessoa sensacional. Nossa, o Vini é bacana demais. É um amigão nosso e a gente precisa dele, liga para ele e ele vai com uma alegria fazer o trabalho, que é muito legal. É gostoso a gente ter essas amizades aqui na cidade. É muita história. E o Vini foi com a gente, ele era o baixista da época, né? Fez lá na TV Rock. E assim, e aí, pop rock, né? A nossa banda era pop rock. Fala umas bandas, o que tocava, só pra entender. Esse cara, pop nessa rock, época, engloba nacional, o que esse pop rock? a nossa influência na época era o quê? Era CPM 22, Charlie Brown Legal, Jr., da legal. época. Era Ira, tava Legal. estourado. Capital Inicial, tava com aquele DVD acústico, né? Era muito bacana. Legião Urbana, claro. Então, eram essas bandas as nossas referências atuais ali. Né? Então, querendo ou não, as músicas que eu compunha, né? A melodia eram mais puxadas para essa vibe, Seguir né? essa linha porque Porque era o que eu ouvia. As referências. As A referência da época. E essa música feitas um pro outro, quando a gente fez lá o festival, né? A gente falou, cara, a gente vai tocar pop rock, os caras tudo metal, a galera cabeludão e tal. Eu falei, olhava pro Vini e falei, não, vambora. Falava, vamos fazer a nossa música. Aí subimos, aí nós descobrimos que nos jurados tinha um produtor gringo lá, um produtor americano, bem famoso. Tinha a moça que ela era locutor da Rádio Rock de São Paulo. Poxa, a Rádio Rock era... 89, Rádio Rock. 89, era Até hoje. era o ápice, Até né, hoje, do rock. É. E uma das principais estavam lá. E um vocalista, na época, o vocalista do Angra, o Edu Falaschi. Nossa, legal. Ele era um dos jurados. Depois eu vou contar dele. Nossa, tem que contar. cara. Tem uma historinha aí bem bacana. Isso foi em 2006, por aí. E, cara, a gente tocou nossa música, tal. Nossa, a galera que tava ali curtiu, tal, as outras bandas. E os jurados deram as notas deles, né? Eu lembro que a locutora, ela deu, tipo, 9, 8,5, uma coisa. O outro cara, o produtor gringo, tipo, deu 8, né? Porque é música brasileira, os caras, né? Enfim. E aí o Edu, ele deu 10 pra banda, sabe? A nota 10. Do Angra. O cara é fera, viu? Meu Deus, velho. Aí ele falou, eu lembro até hoje esse comentário, ele falou, ó, eu fechei os olhos assim, tipo, eu ouvi a música de vocês tocando na abertura da Malhação. Na época a Malhação tava em alta, né? Ele falou, pô, a banda tá pronta comercialmente, vai vender, cara. Vocês precisam achar um produtor, um cara que queira investir, né? Porque a música é assim. É legal ouvir isso de um cara como Puxa. quem você ouviu, né? É. Isso foi um programa que estava sendo gravado? No festival. Foi gravado? Existe? Cara, O festival foi aqui na cidade? Não, de foi Mogi em São do Sul? Paulo. Foi em São Existe Paulo. essa gravação? Existe porque é essa histórico gravação. Se você tiver ela, né? O baterista ficou com a gravação da época. Então Só tem, existe. Tem, agora pra conseguir com ele é difícil. Enfim. Fala em gravação. E aí, cara, nossa, a gente ouviu isso dele, pra nós não precisava nem ter ganho o festival, né? Isso já Não, foi, só pô, ouvir foi isso bacana, é porque bacana, ele falou, considero que é bacana. a banda tá pronta, É. é só achar alguém pra vender e vocês vão fazer sucesso. Tipo, é como ele meio que comparou a gente com, né, o Charlie Brown, que tava tocando na época, e pra nós isso já era o suficiente. Então, só que aí a gente continuou, ainda trabalhou um pouco a música, né, as músicas autorais, só que é muito difícil, pô, você tem que injetar grana direto, né, aí a rádio já não começa a tocar muito mais, porque você tem que pagar, né, É. tentamos algumas outras rádios e tal, e aí aos poucos foi esfriando, né, então, enfim, mas as músicas eu tenho até hoje, tenho tudo na cabeça, assim, tenho letras, tenho coisas gravadas, né, e assim, trazendo para hoje, né, pra você ver como que é a vida, né, eu fui reencontrar de novo o Edu Falaschi. Então ele vai fazer um show em Poços, né, essa sexta. E eu fui selecionado através de um concurso que ele fez para cantar uma música junto com ele no palco. Então, Uau. olha para você ver, depois de quantos anos, quase 20 mas anos. Vamos contar a história que você teve com ele lá atrás, né? Há 20 anos atrás, mais isso. Por aí. Tem uma pessoa que tem um projeto sensacional aqui em Artur Nogueira, e ele é de Mogi Guaçu, que é o maestro Ricardo Michelino. Então, um abraço para ele, espero que ele assista o podcast e possa chegar até ele. São aquelas pessoas que chegam e você fala assim, Paulo, seu trabalho está maravilhoso, vai pra cima.
Aí você toma aquilo lá como Um ânimo. um energético, cara. Aí você dá uma guinada. O que você achava que não tinha graça, Motivação. passa a ter graça, Aham. passa a ter valor. Coisas pequenas passam a ter valor. Fala assim, pô, se um cara que nem esse falou isso pra mim, porque... Mas assim, no contexto da hora que ele, por amizade com o Ronaldo Berni lá de Arthur Nogueira, eu conhecia os músicos que conheciam o Ricardo Michelin, mas não conhecia ele. Eu tô na loja lá, ele apareceu, a gente tinha um músico em comum, que era o Amarildo aqui de Estiva Gerbe. Ele não era músico, ele era... Ele era um extraterrestre, né? Não Tocava tem muito, explicação, não tem Amarildo explicação. era- Eu não consigo ver hoje no Brasil, ele não foi famoso, não gravou nada, só que ele tinha ouvido absoluto. Raro, Então, né? ele muito raro. com o teclado dele aqui, se você começasse a falar, ele ia montando os acordes conforme você estava falando. Eu vi isso, sensacional. E ele tinha acabado de falecer. Ah. Uma perda triste. E eu conversando com o maestro, eu não conhecia o maestro ainda. Falei, maestro, nós perdemos um amigo em comum, né? Ele falou assim, verdade. O maridão foi embora. Aí eu falei para ele, maestro, o senhor que já viajou bastante, o senhor já viu algum músico parecido com o Amarildo? Ele baixou a cabeça e falou assim, não. Muito raro. Aí dali começou uma amizade. Veio um músico dos Estados Unidos, é brasileiro, estava tocando nos Estados Unidos, veio fazer uma participação, agora falar da orquestra, ele toma conta da orquestra jovem de Arthur Nogueira. Arthur Nogueira. É uma coisa maravilhosa. Quem puder assistir, tiver oportunidade, vocês têm que assistir, que é lindo, maravilhoso. Esse aqui, eu vou chegar Depois lá. Eu vou contar, vou chegar lá. Vai contar minha parte, né, Nelson? Aí ele precisava de um amplificador. Eu tenho alguns equipamentos em casa, né? E ele ligou para mim, falou, Nelson, você me empresta um equipamento seu? Eu falei assim, presto. Estou aqui em Mojimirim, está comigo e pode ir buscar. E ele levou esse equipamento e depois deu o ingresso para eu assistir com a minha esposa a orquestra lá. Foi uma coisa sensacional. Era uma homenagem ao Elvis Presley. E o guitarrista, que é brasileiro, que toca na formação que faz Las Vegas. É o Heitor Crespo, o guitarrista. Tocou no meu equipamento, né? E aí começou uma amizade entre eu e o maestro. E num dos projetos, esse o Mário não estava ainda, eu convidei ele para vir. Ó, tem um projeto aqui da prefeitura. Eu mandei os convites aleatórios, né? Estou montando o som lá, o maestro chega para assistir, veio de Arthur Nogueira ver assistir a gente. E, sabe, é aquela coisa, que acabou o show, ele veio e falou assim, cara, por que o pessoal não vem mais assistir uma banda como a sua? Sabe aquela força? O cara... Tem gente que é assim, né? Tem gente Nossa, que não em contrapartida de nada, muito bacana. ou querendo alguma coisa em troca. É pelo gosto da música, de ver um amigo fazendo alguma coisa legal. O que ele faz é maravilhoso, o que eu faço é legal. É um hobby meu, tenho a banda, a gente tem os amigos, os músicos, a gente tenta fazer uma coisa bacana, sabe? Mas quando isso toca outra pessoa, é um prazer pra gente. E ele sempre está com a gente, né? Fomos tocar em Arthur Nogueira recentemente, e ele viu a banda de novo, só que daí ele viu a banda com outro vocalista, que era o Marlon. Ele viu e falou assim, nossa, essa banda tá da mesma forma aqui, que som, um gosto bacana, né? Vocês tocam com uma intensidade, né? Quem que é esse vocalista aí? O Marlon, eu apresentei o Marlon pra eu ele. até então não conheci ele pessoalmente, só ouvia falar, né? Aí eu comentei, Mas o maestro aqui, cara amigão, fora de o cara ímpar, né? Aí convidou o Marlon pra estar... A partir desse show que a gente partir fez desse em show em Arthur Nogueira, Cultura Rock, que chama, Cultura né? Rock lá. Aí ele viu, aí uma semana depois, umas 2 semanas, eles estavam montando um concerto que era o Rock Sinfônico, que iam se apresentar no aniversário da cidade de Paulínia, né? Então ele precisava do vocalista, né? E aí mais 2 vocalistas lá. E o maestro viu lá a banda e tal, e aí pediu contato pro irmão dele,
pro Tuta, Pro que Tuta. é muito amigo nosso também, saxofonista, já tocou com várias bandas de Mogi Guaçu e tal, que faz parte lá da orquestra. Né? Foi aonde estreitou o contato, né? Meu e do maestro da orquestra. Aí fui lá, conheci o pessoal, participei dos ensaios e, nossa, foi maravilhoso. Nunca tinha cantado com uma orquestra. E o maestro é um cara que te passa uma segurança, assim, falei, cara, vai lá, vai dar certo. E ele faz aquilo com tanto amor que você fala, cara, não tem como dar errado. Sabe? Empenho, busca empenho. Não tem como dar errado. E a orquestra é composta, assim, por jovens, de fato. O nome é isso, Orquestra Jovem de Arthur Nogueira. Né? Então, tem um menininho lá, deve ter o quê? Uns 8, 9 anos que faz parte da orquestra. É muito bacana, muito bacana, muito bacana. E aí estreitamos esse relacionamento aí e graças a Deus ele gostou do meu trabalho e faço os trabalhos para ele lá com a orquestra até hoje, né? E quem me falou do concurso do Edu Falaschi, que me deu uma força, foi o maestro, foi o Ricardo Querido. Então, o que eu falei para ele, nossa, eu vou ser grato assim pro resto da vida, né? Por tudo que ele tem me apresentado. Tocamos na orquestra lá no aniversário de Paulínia, o Derico Ciotti, né, que era o saxofonista do Jô, programa do Jô, né, a gente conhecia ele lá, o cara também, nossa, um cara sensacional, meu, né? É muito gente boa, e então você começa a enxergar, né, que esse hall de amigos que você vai fazendo te proporciona estar em lugares que você não imaginava. Eu não imaginava conhecer o Derico, né, e aí um pouco depois o maestro fala, ó, vai ter um outro show aqui, aniversário de Arthur Nogueira. Quem vai vir cantar pra nós vai ser Sidney Magal. Falei, poxa, cara, eu não acredito. E aí ele falou assim, ó, e aí eu quero você como backing vocal, e aí mais 2 cantoras de lá também, uma de Limeira, outra de Arthur Nogueira, que é a Raquel, e a outra é a Ellen, cantoras sensacionais. E aí vai lá nós fazer backing vocal pro Sidney Magal, num baita show com a orquestra. Foi memorável. É legal que você vai entrando no histórico. Assim, exatamente, é legal a gente lembrar hoje. Sim, é legal, sim. Olha aí só. fui lá, quem falava que eu ia tirar uma foto com o Sidney Magal? Conversamos com ele, também super simpático, sabe? Já não é aquele Sidney Magal que dança no palco, mas a simpatia e a voz dele continua a mesma. Uma voz com uma potência que, nossa, na hora que ele cantava, eu olhava para as meninas e falei, caramba, sensacional. Então, vai misturando tudo, né? É legal que essa história que vocês estão falando, só estou falando porque a gente está nos últimos 10 minutos, né? O tempo voa aqui. Ih, cara, se deixar, você fica a noite inteira falando aqui de história. Mas aí eu já pergunto uma coisa que, é lógico, acho que você queria falar alguma coisa, pode falar também, mas assim, eu queria saber, assim, pra gente dar fechar o assunto da banda Rock Village. Como que tá o momento da Rock Village, como é que é o projeto daqui pra frente, o que vocês esperam da banda? Já pode emendar aí o que ia falar aí. Olha, de um sonho, quando eu comecei lá, quase 40 anos atrás, a pegar guitarra, tentar fazer algum acorde, né? E hoje poder ter, falando, quando eu comecei a banda, aconteceu uma coisa muito interessante. O segundo show nosso, lá no pub, um senhor, é conhecido nosso, né? Ele estava sentado na minha frente, assim, ele estava tocando, né? Deu um intervalo, ele levantou e falou assim, espera um pouquinho aí. Ele chegou, pegou na minha mão, falando assim, são aquelas coisas aleatórias que dão aquele impulso, né? Sério? Ele falou, cara, que legal que é ver você tocando assim, você tem uma intensidade, você tem uma vontade de que tudo dê certo, a gente percebe isso em você, né? E isso eu tenho, não só na banda, como também no restaurante, na minha vida pessoal. As pessoas que me conhecem sabem disso. A intenção de que tudo dê certo. Não só para mim. Eu tenho funcionários, tenho meus amigos, tenho as pessoas que fazem parte do meu ciclo de vida. E é legal quando você torce para que todos cresçam iguais. E você vai junto nessa onda. Eu acho muito bacana isso. Legal. Esse senhorzinho viu isso em você. Que é o que você carrega. E assim, aquilo, eu lembro, como se fosse hoje, ele levantou assim, ele veio, me cumprimentou e falou isso aí. E depois de 13 anos, uma outra pessoa que segue a banda também há mais tempo, um falou assim, eu conheço o Rock Village faz tanto tempo, toquei lá,
Ele falou assim, cara, mas a Rock Village eu conheço faz mais de 10 anos. O Nelsinho faz com que a banda faça o que ele gosta, a maneira que ele vê a entrega para o público. Porque o mais importante de tudo isso, porque eu podia montar a banda em casa. Um quadrado lá, um estúdio e ficar tocando em casa. Mas minha intenção não é essa. A intenção é levar esse sentimento bacana, que é tocar, fazer. Porque o sentimento não é uma coisa que você pega. Toma essa água aqui. Eu não te dou isso aqui. A música é uma entrega pessoal que você dá para a pessoa, não é uma coisa que você pega. É uma coisa físico, né? É uma coisa que vai tocar a pessoa de uma outra forma. E é isso que é legal. E a pessoa falou, que legal essa banda, que legal aquela música que eles tocaram, eu acho que eu vou contratar ela, eu vou ligar para eles, quanto é que custa, sabe? Você motivar a pessoa a ter sentimento pelo que você está fazendo, seu trabalho. Senão é em vão, né? Se ninguém gostar, se não tiver a resposta, esse respaldo, tudo que você faz é em vão, né? Você quer ir embora para casa e fazer mais nada, né? E eu tenho essa resposta. E fazendo um parênteses aqui, né, Nelson? Acho que esse tempo que a gente tá junto, a maioria dos shows que a gente fez, o que é legal ouvir da galera, do contratante, de quem tá vendo a gente, fala assim, pô, vocês são diferentes, cara. Não é mais uma banda que vai ali e a galera fica aqui comendo, fica curtindo, e aí tá tocando a música aqui. Não, a pessoa vai lá e assim, é a entrega de um show, né? Não é uma entrega de, tipo, contratei uma banda lá, vai ter música ao vivo, vai ter uma música ambiente, sabe? Não vai lá cumprir tabela. É o que eu sempre falei pro Nelson, desde que eu entrei, vou vestir a camisa, né? E vestiu mesmo. Então, da mesma forma que a gente toca aí num lugar, sei lá, uma festa para 20 pessoas, a intensidade que eu busco, né, estar à frente da banda é a mesma para 100, 150, 200. É claro que o nervosismo muda um pouquinho. Mas assim, me entrego da mesma maneira. E é o que eu sempre falo pro Nelson, a gente precisa de pessoas que façam isso, né? Que enxergam a banda, né? Não só como, de repente, uma forma de renda, como é que fala? Mais uma forma de acrescentar na renda principal, porque todos trabalham, né? Mas assim, tem que gostar, tem que ter amor. A gente deixa nossas famílias para ir tocar, né? Não é só ir lá pelo dinheiro, não é fazer de qualquer jeito, né? Tem que tirar música, tem que ensaiar, tem que fazer bacana, né? Porque se for para fazer de qualquer jeito, monta outra banda, fala, nós só vamos curtir, não vamos ter nem cachê, né? Então vamos lá só curtir com a galera. Então eu sempre prezei muito, e eu e o Nelson sempre a gente bate muito assim com isso e tenta passar isso para os outros integrantes. E sempre subir o sarrafo, como o pessoal fala, né? Você não ficar acomodado, tá bom, aqui. Não. O que é legal fazer, o que é legal mudar. Ele fica no telepronto lá vendo as músicas, de repente acha que aquela música não encaixa naquele contexto, já pula, vai para outra, vai lá pro fim do repertório, volta pro começo. É porque o feeling, show né? é o feeling. Exatamente. Né? E às vezes as pessoas não entendem que assim, o show, quando eu monto um repertório, eu falo assim, é pensado. Essa música ela tá no começo, não é à toa. É porque é uma intensidade. O show começa uma energia, sobe, dá uma parada e vai, né? Então, às vezes, a pessoa já chega lá e fala, toca aí esse de si. Putz, essa aí tá lá no final, cara. Né? Então, não dá pra fazer agora, no início, mas nós vamos tocar, beleza? Fica já aí, tá no repertório. Tá no repertório. Só esperar. Né? Às vezes, aconteceu um dia, um fato, eu tava no casamento, e o casamento foi montado numa grama, verdinho, igual tá aqui, verdinho. Nossa, Água de Lindóia? Água de Lindóia, Serra Negra. Serra Negra. Nossa, E, legal esse dia. tipo assim, a festa estava sendo dentro de um espaço. Nós fomos montados da grama, né? Aquele dia eu levei um técnico de som e o som ficou maravilhoso aquele dia, né? E detalhe, tava rolando uma cerimônia de casamento antes e o tecladista era o João Henrique, que hoje tava é o lá. tecladista. Ele tava lá. E depois entrou. Nós começamos a tocar, todo mundo saiu de lá e veio ver a banda. Isso foi graças a Deus a gente consegue fazer esse como é que fala? Essa pegada aí, né? Aí tinha alguns uns rapazes do lado assim, começou a tocar rock and roll, clássico. Gente, seja o que Deus quiser. Quem contratou sabia que era rock and roll. Manda bala. Beleza. 1, 2, 3, 4 músicas. Aí o cara assim, porque dá pra escutar a galera conversando, né? Ele falou assim, cara, cada música que esses caras tocam, que legal. Música boa. Aí ele falou clássico. assim, só faltava eles tocar White Snake.
E tava no repertório. Era a próxima música. Caramba! Ele falou pros amigos ali, aí depois a gente foi perceber, e ele veio falar com a gente. Aí ele falou isso, começamos a tocar White Snake. Eu falei assim, não precisa mais nada. Sabe aquela coisa assim? Eu creio o seguinte, cara, que a história de vocês é bacana, até agradeço por tudo. Fala também quando que vai ter o próximo show de vocês, pra gente poder assistir. Tem alguma coisa agendada? Dia 18. 18. Dia 18 agora. O Zafirano, de junho, o Zafirano. O Zafirano. Vai ser quarta para quinta-feira, véspera de feriado. Véspera do feriado. Zafirano e Mojimirim. Tá. Vai rolar uns rock and roll. Dia 12, que seria pro público. Dia 12 vamos estar em São Sebastião da Grama. O pessoal de lá adotou a banda e já é o quarto evento que a gente faz lá. Tem muito evento particular, que é aniversário que a gente vai fazer. Tem revelação sábado agora. Vai chamar a banda para fazer a revelação particular. Legal! E nós estamos com um projeto, nós vamos fazer da Leia de Branco, né? Aqui no Guaçuano, no bairro aqui. Dia 13 de julho. Dia 13 de julho. Dia do rock. Dia do rock. Pra ficar fácil, eu acho que legal. Acho que tudo deve estar. Tem Instagram da banda, deve ter agenda lá? Tá. Pessoal, então vai na agenda lá no Instagram. Tá Apareceu lá. várias vezes embaixo aqui, viu? Então o Instagram apareceu de vocês para poder então lá buscar informações da banda e também essa agenda que acho que é legal acompanhar para quem gosta. Sim. Né? Então eu quero agradecer demais a oportunidade de vocês terem estado aqui. Tem muita coisa para falar, é que não deu tempo, vocês sabem disso. Muita coisa. Para quem tá aí do outro lado da telinha assistindo o podcast, antes de começar a gravação já tinha já tava falando. E não sei se a gente vai continuar. Eu acho que dá uns 4 capítulos de podcast aqui, até mais. E fica até o convite para voltar, porque tem muita banda que a gente quer trazer de volta para bater um papo e eu sei que dá vários episódios com vocês aí. Então agradeço aí, Marlon, Nelson, por vocês terem estado aqui. Cara, o prazer foi nosso, muito bacana conversar com vocês. Obrigada. Sucesso e Deus abençoe vocês. Nós que agradecemos. Obrigado Bate mesmo. pronto, já aceitou. Sucesso. Todo trabalho a gente não faz por acaso, faz porque gosta, porque ama. E vocês também devem amar o que vocês fazem, como a gente ama o que a gente faz. Sucesso para vocês. Obrigada. Que Deus continue sempre abençoando vocês, que sempre mais aí para vocês. Amém, todos nós aqui. Se precisar, chama a gente de novo. Vamos chamar. Pode chamar. Com também. certeza. Se quiser fazer um show com a banda aqui, a gente vem e faz. Pô, é mesmo? Oxe, só chamar. A gente não fez ainda um podcast que tem uns músicos tocando, hein? Podemos É que a gente pensar faça em um episódio, acústico, né, hein? Nelson? É. Vamos fazer um acústico. Não. Acústico não. Vai ficar a banda mesmo. Eu trago todo o som a banda aqui. mesmo. Cabe tudo aqui. Não, Cabe tudo aqui. ele quer tremer as grande paredes estúdio aqui. É que ele toca baixinho a guitarra dele. Filme no restaurante. Pode ser. Vamos fazer isso aí. Tá vendo? Eu vou planejando as coisas. Então tá bom. Então obrigado por vocês representando a banda Rock Village. Obrigado, Bia, tá aqui comigo. Obrigada, minha gente. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.